Professor, na nossa última conversa, debatíamos sobre as motivações de Donald Trump, o que move o presidente dos Estados Unidos ao tomar medidas tão deslocadas como essa contra um país amigo e contra um país com quem os Estados Unidos tinham superávit comercial até então. Eu vou falar sobre a minha teoria brevemente aqui. Se o senhor discordar, fique à vontade para falar, olha, discordo, acho que não é bem por aí, mas acima de todas essas justificativas, eu creio que Donald Trump está de olho em 2026, na eleição de 2026 e na possibilidade de colocar no Palácio do Planalto uma espécie de Milei brasileiro. Alguém que concorde com qualquer coisa que venha dos Estados Unidos, que entregue, inclusive, a possibilidade da instalação de uma base americana, como será feito na região da Patagônia, né? Enfim, um preposto americano aqui na América do Sul, no país mais importante da América do Sul, né? O resto é tudo justificativa. Os direitos humanos, o Xandão, o comércio exterior, as redes sociais. O que está em jogo aqui é 2026. Estou falando uma grande asneira, professor? Megali, você vai me perdoar, mas eu sou obrigado, né, a dizer para você que eu assinava embaixo as tuas desconfianças. Megali, os fatos estão levando água para o teu moinho. Não é apenas uma observação, são águas para o teu moinho, para a tua análise, né? O primeiro desses fatos é que há 10 dias atrás, nos Jardins da Casa Branca, a Band mostrou isso inúmeras vezes, né? O presidente Trump deu uma declaração enfática, olhando para um jornalista brasileiro, né, dizendo o seguinte: o presidente Bolsonaro, não é meu amigo, hein? Ele é um bom presidente, ele é um bom homem, mas não é meu amigo. Fixou os limites, Megali. Quem quiser, é só olhar o YouTube, né? Tá lá para quem quiser ver. Quando você olha a sequência das atitudes, né, e você pode ler essas atitudes como taco, né? Trump always chickens out, né? Ele sempre recua, né? É isso que ele recua, mas ele persegue o mesmo objetivo, né? Se você olhar bem, a gente precisa fazer uma junção aí, não é? Quando os profissionais da diplomacia brasileira chegaram a Washington, né, o tom dessas medidas mudou. Depois do encontro do Mauro Vieira, do nosso chanceler, com o secretário de Estado, o chanceler deles, o Marco Rubio, as sanções viraram os 693 restrições. Como é que a gente tem que ler tudo isso, né? Eu acho que você está indo no caminho certo porque você lê esses fatos e diz o seguinte: qual é a real preocupação de Trump? É bastante provável que Trump persiga uma ideia de que ele possa interferir nos resultados eleitorais brasileiros já em 26. Mas, sabe, eu acho que você cutucou a onça com a vara curta certa, né? O que tem por trás desse jogo é aquela frase eterna, bem forte, que é o que os americanos mais radicais pensam mesmo, do Peter Hegseth. Esse joga água no teu moinho. O Peter Hegseth é o secretário de Defesa, ex-comentarista da Fox News, né? O que é que ele disse com todas as letras? Ele disse que era suficiente, chega, né? Agora está na hora de nós colocarmos ordem no nosso quintal. O quintal era a América Latina. O Brasil está servindo, eu completo um pouquinho a tua observação, o Brasil está servindo como uma espécie de menino de recado, para não usar a expressão bode expiatório. Ontem o que aconteceu com a Índia confirmou um pouco mais isso. A influência chinesa muito forte na América Latina é o ordem no quintal de que falava o Hegseth. O meio você descobriu, troca o presidente, põe o presidente amigo.
O alvo é conter China. Se a gente acha que a China está presente na América Latina só pelo porto de Xangai, lá no Peru, que vai permitir a entrada de super petroleiros, vai permitir a chegada de navios que carregam muito mais container por viagem, vai encurtar a viagem. Quando você olha para isso aí, a China está aqui, ela só fez o porto. Não, 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 não. A China está fazendo a bioceânica atlântica, do Atlântico até o Pacífico. Dependendo dos resultados da eleição do ano que vem, a China traz a tecnologia para cá para furar os Andes. Você sabe por que o agronegócio inteiro, as diferentes facções do agronegócio estavam atrás do Alckmin no dia que ele reclamou, no dia que o Alckmin disse, olha, nós vamos fazer isso? Porque o pessoal do agro está com 2 olhos gordos desse tamanho, ó, nessa história. Imagina quanto vão os negócios dele se você abrir uma passagem que encurta a viagem em certas épocas do ano em 17 dias, permite navios que levam muito mais mercadoria. Quando você olha para isso aí, o Trump tem que ficar preocupado mesmo. Você está muito certo, porque a gente não pode olhar só para o Trump. Entre o primeiro mandato do Trump, que terminou em 20, e o segundo mandato do Trump, que começou agora em 25, quando se olha para esses dois, teve o governo Biden. Por um acaso as sanções, por um acaso as preocupações, por um acaso as tarifas impostas aos chineses durante o governo Biden diminuíram, as pressões sobre o Brasil, lembra as visitas dos militares? As pressões sobre o Brasil para que o Brasil não fosse muito para o lado chinês, você tem toda a razão. Nós estamos olhando a árvore, nós não estamos vendo a floresta. Uhum. A floresta é o que você disse, são os interesses. O mecanismo se identificou, é 26. O alvo é conter a China. A China está presente demais na América Latina. Está presente demais no mundo inteiro, para os interesses americanos. Mas na América Latina está de um tom muito forte. Quem tem alguma dúvida sobre isso, consulta a venda de carro elétrico para ter uma ideia melhor do que é que eu estou falando. Uhum. Perfeito. Professor, eu queria incluir aí na nossa discussão o episódio envolvendo as sanções ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. É evidente que, e já tratamos disso aqui algumas vezes, né, sobre o fato de Alexandre de Moraes ter se tornado, ao longo dos anos, para uma parcela importante da população, um símbolo de alguns excessos no Supremo. O senhor enxerga essas sanções, a despeito disso, uma intromissão em assuntos internos de um país que é, sim, democrático, ou o senhor enxerga que, de maneira pragmática, essa decisão fez algum sentido? Primeiro de tudo, nós temos que olhar os quase 500 anos, 500, Sheila, 500, do Tratado de Westfália. Eu estou falando de 1648. Isso é o seguinte, sabe o que é que esse tratado dizia? Você não se mete na terra do vizinho, porque senão tem guerra. É o começo dos Estados Nacionais. Uma das primeiras leis desse tratado, uma das primeiras ordens desse tratado, era isso que você acabou de dizer. Eu não invado o limiar jurídico, o limiar político do meu vizinho. Eu não tenho esse direito. É disso que nós estamos falando. Isso é inaceitável. Se nós observarmos bem, imagine você, se nós, por exemplo, qualquer presidente brasileiro, X, Y ou Z, duvidasse de uma decisão da Suprema Corte americana que prejudicasse os interesses de A, B ou C, e dissesse a Suprema Corte norte-americana está errada, ela tem que julgar desse jeito. Além do riso, né, os americanos iam se sentir como? Né? Se a gente olha para isso, as relações diplomáticas do Brasil com os Estados Unidos, que tem 200 anos, sabe, Sheila, essa relação é desse jeito porque os Estados Unidos, lá atrás, 1823, foi o primeiro país a reconhecer a nossa independência. Isso é importante para a gente entender as coisas. Né? Então, havia um espírito americano, uma situação de Monroe, as decisões de Monroe, tudo mais.
O que é que isso significa? Né? Que os Estados Unidos sempre tiveram uma proximidade com o Brasil respeitosa. Nunca isso aconteceu. Nunca se decidiu uma interferência desse tipo. Isso é inaceitável. Tem princípios do direito internacional óbvios nisso. Né? Qualquer um pode entender. Quanto à atuação do ministro Alexandre de Moraes, isto tem que ser julgado conforme os ditames, conforme as regras da Constituição brasileira. Todas as decisões do ministro Alexandre de Moraes têm sido submetidas ou à turma, primeira ou segunda turma, no caso dele a primeira, ou algumas que são mais graves, ele submete ao pleno. E não tem perdido. Ele pode ter tido 2 delas que ele perdeu por 9-2. 9 favoráveis a ele, 2 só contrários. Teve outras que foi unânime. 11. Quando a gente olha para esse quadro, acompanhando as decisões do ministro como relator, de que ele submeteu suas decisões, nós estamos querendo dar ordem para o Supremo. Então esquece as relações entre os 3 poderes. O Supremo só vale quando ele decide a nosso favor. Então, de alguma forma, aí no nosso direito, a gente precisa observar como as coisas estão andando, e a gente goste ou não goste das decisões do ministro Alexandre de Moraes, elas foram submetidas todas à turma ou ao pleno do tribunal. E ele nunca perdeu maioria nessas decisões. Essas são as regras com as quais a Constituição define que o Supremo deve trabalhar. Ou então a gente joga fora a Constituição e vê o que acontece. Então, é nesse contexto que a gente tem que olhar as decisões do ministro Alexandre de Moraes. Elas podem ser criticadas, numa democracia, eu posso ser criticado. É o que acabou de dizer o Megali. Professor, se o senhor não gostar do que eu discordo. Ora, eu falo, o Megali fala e cada um que está nos ouvindo se convence de um ou de outro. Nós podemos olhar as decisões do ministro Alexandre de Moraes e avaliá-las a partir dos nossos critérios. Quais são os critérios jurídicos? Isso não tem sido desrespeitado. Você não encontra um único advogado que diga, olha, não se cumpriu o rito, ele tomou uma decisão monocrática e depois não submeteu à turma. Não é assim. Não aconteceu nenhuma vez. É disso que nós estamos falando. Mesmo no nosso âmbito aqui, dentro da nossa casinha aqui, as regras da Constituição estão sendo cumpridas. Né? Um deputado democrata fez uma coisa muito curiosa nos Estados Unidos. Ele pediu que as escolas nos Estados Unidos passassem a estudar o direito constitucional pela Constituição brasileira, que é mais respeitada do que a deles, falando dessa intromissão de Trump. É disso que nós estamos falando. A tua pergunta é ótima, minha cara. Ô professor, agora, claro que isso para a gente é o principal tema do dia. No Brasil a gente só fala sobre isso. Mas na semana passada o Megali perguntava para o Barão, nos Estados Unidos, o assunto é esse também? Né? Se fala sobre era até possibilidade de tarifaço dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros, e o que a gente está vendo, na verdade, é uma maré, é uma avalanche de negociações que estão sendo refeitas de Estados Unidos com outros países. A gente trouxe ontem, na segunda-feira, Reino Unido, União Europeia, a gente trouxe Índia também, enfim, são muitas negociações, é muita coisa que acontece nos Estados Unidos no momento em que o Barão também contava pra gente que aquele escândalo envolvendo Jeffrey Epstein tá em todos os jornais o tempo todo. Pergunto para o senhor, professor, a gente tem essa sensação de que a coisa está muito forte aqui no Brasil. Fora do Brasil, como é que a imagem do nosso país fica nesse momento? E existe algum tipo de interferência positiva ou negativa disso estar acontecendo com o Brasil agora? Interferência na relação com outros países, relações comerciais também, né, inclusive? Sua pergunta é ótima, Carla, porque ela, na verdade, a primeira parte da tua pergunta, da tua exposição, ela define uma coisa bem interessante, não é? Os Estados Unidos não estão preocupados com a hegemonia chinesa só na América Latina. Você deve ter observado a cessão e a forma de pressão, que incluiu humilhações diplomáticas, ao segundo e o terceiro PIB depois disso.
O PIB europeu não é europeu porque ele é um conjunto, mas a Europa, a União Europeia e o Japão, né, que é o quarto PIB, encostadinho no terceiro, que é o da Alemanha, o Japão foi submetido. Os dois, você deve ter observado que a Ursula von der Leyen fez uma parada em Pequim antes de ir na Escócia. Na parada dela em Pequim, de um dia só, ela foi avisar os chineses, olha, nós temos muito negócio com vocês, mas nós estamos muito pressionados. E depois ela teve que concordar. Porque, na prática, os Estados Unidos estão usando essas tarifas para cobrar de todos os aliados ou não aliados uma espécie de, né, genuflexão, uma espécie assim de obediência às regras da hegemonia americana. É disso que nós estamos falando. Você tem toda a razão. É neste quadro que a posição internacional do Brasil se sobressai. Todos os países estão percebendo que Trump escolheu o Brasil, aí no caso muito específico, para dar um recado sobre a hegemonia chinesa em relação aos BRICS. Não vamos nos esquecer disso. Isso é evidente, né? O Megali não falou sobre isso na observação dele, na análise dele, mas é o subtexto, né? Porque nos BRICS, na expansão dos BRICS, Carla, isso é que é interessante. A China escolheu a dedo. A Índia e o Brasil não queriam que expandisse os BRICS, lembra? A China impôs. Quem é que veio para os BRICS? Aliados americanos incontestes. Às vezes a gente esquece isso, né? Eles estavam aqui no Rio de Janeiro. Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, dando um alôzinho para a China. Opa! Quer dizer que os Estados Unidos estão tomando conta do galinheiro deles porque tem raposa no galinheiro deles? É exatamente isso. E quando a gente olha para essas tarifas espalhadas pelo mundo, não é bem reindustrializar os Estados Unidos. Os Estados Unidos não nasceram ontem, eles sabem muito bem qual é o peso da indústria 2.0, da indústria 4.0 e da indústria digital. Eles sabem muito bem. Não, isso é uma ingenuidade. O que tem por trás disso é façam negócios comigo e desmontem a presença chinesa. Foi isso que a Ursula von der Leyen foi obrigada a aceitar e teve que ir lá na China dizer, olha, desculpa, não dá, nós vendemos 642 bi por ano para os Estados Unidos, isso é praticamente 40% dos nossos empregos. Estou falando de União Europeia. Então, quando nós olhamos para... O Japão fez a mesma coisa. Por que o Japão foi lá nos Estados Unidos e fez 8 delegações? Uma das delegações ficou semanas esperando no hotel para saber quando seria... algo inimaginável. Quando você olha para isso e pergunta por que o Japão fez isso, tem uma resposta simples. De cada 4 carros que é vendido nos Estados Unidos, um é japonês que chegou de navio. Isso para comentar, para não falar de microchip, para não falar para não falar de energia eólica, para não falar de um monte de outras coisas que a indústria japonesa vende. Quando se olha para isso, né, e os dois, tanto a Europa como o Japão, têm superávit de mais de 200 bilhões com os Estados Unidos. Enfim, né? Quando nós olhamos para isso, o dinheiro norte-americano, o poder do PIB norte-americano, para usar uma expressão antiga das relações internacionais, Paris vale uma missa. É exatamente isso, né? Se nós tivermos que fazer isso, vamos fazer. E sabe o que é mais interessante, Carla? Aquilo que o Megali comentou vale para a gente pensar sobre essa hegemonia americana. Japão, União Europeia, e os nossos profissionais do Itamaraty também sabem, né, que em novembro de 26 tem eleição nos Estados Unidos. Se os economistas estão certos de que você vai ter inflação nos Estados Unidos, sabe como é que o eleitor americano vota? Com o bolso. Subiu a gasolina, ele vota contra. Se alguém tem alguma dúvida nisso, pensa no Biden. Por que o Biden perdeu a eleição desse jeito?
Se a gente olhar para esse quadro, talvez Japão e União Europeia estejam fazendo contas, olhando para daqui a 15 meses e salvando a pátria agora, porque eles têm alguma suspeita de que as coisas não vão ficar assim. Bom, então, na verdade, tudo é muito simples, Carla. Basta a gente contar com o bom senso do povo americano na hora de votar. Tudo é muito simples. Pô, tá fácil. Leonardo Trevisan, professor de Relações. Megali, deixa eu te dizer uma coisa que vai te deixar assustar. O Financial Times fez uma matéria mostrando que o Trump está caindo no conceito popular, 37% para baixo. Né? Ele está com 37% só. Só que, Megali, o desesperante é que os democratas estão bem piores, estão com bem menos de 20, de 30. Meu Deus. Peraí, como é que é? Deixa eu entender. Megali, você foi na mosca. Será que o eleitor americano vai votar com cabeça? O que a pesquisa está sinalizando é que eles estão sem liderança. Cadê o Obama? Cadê o Clinton? Os Clinton ou os Obamas? Né? Não tem. Então, o risco sobe. Né? Só que nós não estamos falando, de novo, de um paizinho pequenininho. Nós estamos falando do primeiro PIB. Né? Nós estamos falando que dá ordem para o mundo inteiro, porque é o que compra. O menino mais forte da escola.